Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre o caso de Gypsy Rose. Acho que pouquíssimas pessoas sabem desse caso, ele não é muito conhecido, mas é um caso meio que inacreditável. Depois que eu contar a história, eu quero saber muita opinião de vocês. Mas enfim, vamos lá. Tudo começou quando a mãe da Gypsy, a Didi, falou pro pai dela assim: olha, eu acho que ela tem apneia do sono. E a apneia do sono, pra quem não sabe, se eu não me engano, é quando os batimentos da criança, da pessoa, enfim, começam a ficar desregulados durante a noite. E também os problemas nos olhos dela, e etc. E falou que ela teria de fazer uma cirurgia no olho esquerdo e também precisaria de um aparelho que visse os batimentos cardíacos dela durante a noite. Ok, aí tudo isso começou e tal, e com isso ela foi desenvolvendo diversos problemas durante ao longo da vida dela. Vou citar alguns dos problemas dela: epilepsia, problemas visuais, auditivos, cardíacos, pulmonares e estomacais, asma severa, apneia do sono e leucemia. E com isso, a mãe dela, a Didi, parou de trabalhar e decidiu cuidar 24 horas só da filha, se dedicando só a ela a vida inteira. E com isso, foi assim durante toda a vida da Didi e da Gypsy. Só que teve um certo dia em que os vizinhos e amigos ligavam, batiam na porta e ninguém atendia. E então, depois de aí eles chamaram a polícia, entraram lá, não tinha ninguém. E como a Gypsy tinha todos esses problemas, ela não se locomovia, ela só se locomovia com cadeira de rodas. Enfim, entraram lá, viram as 3 cadeiras de rodas dela lá dentro, então suspeitaram que ela não estaria ali. Ficaram preocupados porque ela depende da cadeira para andar. Então, depois de 3 dias, a polícia entrou lá novamente e achou o corpo da Didi em cima da cama e ela foi morta, esfaqueada. E com isso, eles começaram a investigar, porque a Gypsy não estava lá dentro. Então, muitas pessoas tiveram a esperança dela ainda estar viva, mesmo com a mãe tendo sido assassinada. Depois de algumas horas, postaram a seguinte frase no Facebook, porque elas tinham um Facebook compartilhado, o Facebook das duas, onde elas postavam tudo relacionado às coisas que a Gypsy ganhava, as viagens dela, etc. Localizaram esse post para uma cidade em Wisconsin, se eu não me engano é Big Bend, o nome da cidade. E eles foram até lá e acharam a Gypsy na casa de Nicholas Goodjohn, que seria o namorado da Gypsy. Só que a mãe da Gypsy, a Didi, não sabia da existência desse namorado. Até então eles tinham se conhecido em um site de relacionamento cristão online, e a partir daí começaram a conversar num Facebook falso que a Gypsy tinha criado pra ela, sem o monitoramento da mãe. Porque tudo que ela fazia nesse Facebook compartilhado, a mãe dela via. Então, com isso, enquanto a mãe dormia, ela mexia nesse outro Facebook dela, conversava com a vizinha dela, que era considerada a melhor amiga dela, e também conversava com o Nicholas. E então, eles começaram e tal, chamaram o Nicholas pra interrogar ele. E ele chegou e ele assumiu, ele falou assim: eu matei a Didi, mas quem me pediu pra matar ela foi a Gypsy. A Gypsy chegou pra mim e falou: mata minha mãe, não sei o que. E eles programaram, fizeram todo um plano de a Didi dormir. E aí ela abria a porta pra ele, separar luvas pra não deixar provas nem nada do tipo. E então eles mataram ela. Aí, só que no meio disso tudo, eles descobriram que era algo muito maior. Por quê? Quando eles foram interrogar o Nicholas, ele perguntou: você viu a Gypsy na cadeira? Aí ele falou assim: já sim, mas só quando a mãe dela estava perto. Aí ele falou assim: ué, como assim? Ele: depois disso eu sempre vi ela andando normal. Tanto que na minha casa ela estava andando normal. E nas cenas onde contam que a mãe dela morreu e tal, mostra que depois disso ela levanta
E, tipo, ela chorando e tal, ela chorou. E depois ela levantou e andou normal. E aí todo mundo começou a ficar sem entender nada, porque ela tinha tantos problemas e falavam que ela não conseguia andar, que ela não conseguia isso, que ela não conseguia... E do nada ela começa a andar. Então foi um choque muito grande pra todo mundo. Então começaram a investigar mais esse caso e descobriram que a mãe da Gypsy, a Didi, inventou todas essas doenças pra filha. Ela conseguiu manipular todo mundo, ela conseguiu manipular médicos, ela conseguiu manipular a polícia, ela conseguiu manipular todo mundo ao seu redor e a própria mente da Gypsy. E esse tipo de coisa tem um nome, é uma síndrome. Eu vou deixar o nome da síndrome aqui embaixo, porque eu não me recordo agora. Mas, tudo isso começou a aparecer depois que começaram a pesquisar e descobriram que sempre que ela levava a Gypsy no médico, quem sempre falava tudo era a Didi. A Gypsy nunca falava nada, a Gypsy passou por diversas cirurgias o tempo todo. E com isso, durante o julgamento, fizeram exames nela pra ver se ela realmente tinha tudo isso que a mãe alegava que ela tinha. E ela não tinha nada disso, ela era uma criança, uma adolescente normal, uma pessoa normal. E a mãe dela dava tantos remédios pra ela que os dentes dela começaram a se separar e a cair sozinhos de tanta medicação. Então a mãe dela também colocou uma sonda nela pra ela conseguir comer por ali e aplicar remédios por ali. E a Gypsy mesmo falou que era muito doloroso, porque eles não dão nenhum tipo de anestesia quando vão trocar a sonda, que tem que ser trocada de 6 em 6 meses. E ela fez a Gypsy passar por isso tudo. E a gente não sabe até hoje a razão, mas a gente também não pode comprovar essa síndrome, que a gente pode falar, Didi realmente tinha essa síndrome ou não, porque não existem papéis, documentos alegando que ela teria, não existem documentos médicos nem nada do tipo, mas eles acham que ela teria essa síndrome pra chamar atenção, pra conseguir meio que carinho e afeto de outras pessoas, entende? E com isso, ela inventando tudo isso, elas ganharam muitas coisas. Como, por exemplo, elas foram atingidas pelo furacão Katrina, onde elas moravam, e então elas tiveram que se mudar e elas ganharam uma casa no Missouri. E também elas ganhavam viagens pra Disney, elas ganhavam auxílios de todo mundo, elas ganhavam dinheiro para comprar os remédios, tudo pra Gypsy. O pai da Gypsy pagava também o plano de saúde dela, tudo relacionado à Gypsy, ele ajudava a pagar. E ele ficou muito chocado, porque a mãe da Gypsy também alegava que ela teria um atraso mental, como, por exemplo, se ela tivesse... Ela poderia ter 17 anos com a mentalidade de uma criança de 9, 10, por exemplo. Então, o pai da Gypsy começou a achar estranho uma vez que ele ligou pra ela e falou... Era aniversário de 18 anos da Gypsy. Ele ligou pra dar os parabéns e a Didi atendeu e falou assim, olha, não fala pra ela que ela tem 18. Aí o pai dela foi e perguntou, mas por que eu não posso falar? Ela, não, é porque ela tem um atraso, então ela não sabe que ela tem 18, ela não sabe que ela tá fazendo 18 anos. E tudo isso foi um choque muito grande, até mesmo pra Gypsy. Ela realmente achava que ela tinha aquilo tudo, e o choque maior foi o câncer, porque a mãe dela raspava a cabeça dela e falava, uma hora vai cair mesmo, então já vamos deixar arrumadinho, bonitinha. E tudo isso foi um choque muito grande pra ela, porque ela estava sofrendo um abuso psicológico durante todos os anos da vida dela. Se eu não me engano, isso aconteceu até os 20 anos da vida dela. E é algo muito chocante, porque o que faz uma mãe fazer isso tudo com a filha? Ver ela passar por diversas cirurgias, passar por diversos sofrimentos, diversas medicações que não são necessárias para ela. Então, depois de fazerem uma busca na vida da Didi, descobriram que se ela pisasse no lugar onde o pai dela com a madrasta morava, ela seria presa, porque ela já tinha cometido vários delitos, como, por exemplo, ela abria cartões de crédito no nome dos irmãos e do pai e comprava diversas coisas. E ela fazia tudo isso quando as coisas não aconteciam do jeito dela, segundo
a madrasta e o pai dela, eles falaram que quando as coisas não aconteciam do jeito dela, ela se vingava deles. Como, por exemplo, uma vez ela envenenou a madrasta dela ficou 9 meses de cama, eles realmente acharam que ela iria morrer. E também descobriram que ela cuidava da mãe dela quando ela era mais nova e tal. E com isso, muitas pessoas acham que a mãe da Didi morreu pelo fato da Didi não dar comida, água, medicamento e entre diversas coisas pra mãe. Elas moravam na mesma casa, então a mãe dela vivia pedindo e ela não dava. E é algo muito surreal. E no final do caso foi decretado que ela pegasse a pena mínima por um homicídio simples, que foi de 10 anos. Ela até hoje está na cadeia, a Gypsy. Provavelmente ela vai sair em 2023, daqui a uns 3 anos, na verdade. Então, gente, não se esqueçam de falar o que vocês acharam sobre o caso. Eu acho muito legal poder responder o comentário de vocês. E é isso.